aqui estavam nas 2 últimas semanas? Nós estamos nessa série, na Fail, né? E eu não sei quantos lembram do que nós conversamos nas 2 últimas semanas. Alguém lembra aí? O que nós falamos semana passada e semana retrasada? Alguém? Escolha e orgulho. A Leisa colou porque o João estava. Então, não vale. Mas está valendo. Cara, tem sido um privilégio ministrar essa série, porque nós temos aprendido algumas coisas que a gente, pelo menos eu, não tinha visto antes. Né? Deus tem ministrado, deixa eu pegar água aqui, Deus tem ministrado no meu coração de forma sobrenatural. Essa semana nós vamos estar falando sobre algo que eu creio que muitos de nós não gostamos de tocar nesse tema, né? Nós vamos estar falando sobre perdão. Eu sei que é uma área meio difícil, né, das nossas vidas. Vamos estar falando sobre um camarada chamado Jacó, ver um pouco da história dele, né? E engraçado que eu não sei quantos perceberam isso. Na última semana, nos últimos dias, Deus tem nos chamado a atenção para esse tema na nossa igreja, né? Domingo passado, o pastor Silaí, nosso pastor, falou no culto da noite sobre como vencer a mágoa, o gigante da mágoa, e ele entrou um pouco nesse lance do perdão. Terça-feira, no pequeno grupo, nós falamos sobre a misericórdia e o perdão de Deus também. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Não acredito em coincidência, talvez jesuicidência, né? Mas nós não planejamos nada. E eu creio que, quando eu estava estudando o que eu ia falar hoje, Deus me incomodou meu coração nesse lance de que, eu estou querendo falar algo à minha igreja. E eu queria que nessa noite você estivesse sensível àquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Eu tenho conhecido pessoas assim que têm tido muita dificuldade, cara, de lidar com esse lance de perdão, né? Pessoas que têm muita dificuldade de perdoar as pessoas. Eu sei que isso é algo muito difícil, né? Algo que você às vezes tem que passar por cima do seu orgulho, por cima do seu eu, e você tem que ir um pouco além, né? Perdoar uma pessoa realmente não é algo muito fácil, né? Principalmente quando eu vejo casos assim, né? Todas as vezes que eu vejo alguma notícia em relação a algum assassinato dentro de alguma escola, né? Um louco entra e mata não sei quantos estudantes, quantas crianças numa escola. A primeira coisa que vem ao nosso coração realmente é esse sentimento de ira, é esse sentimento de raiva. E se a gente não tomar conta, a gente acaba pecando mesmo, entendeu? E é difícil perdoar. Sabe, difícil perdoar uma traição, por exemplo. Como é difícil perdoar uma pessoa que trai a nossa confiança, trai um marido que trai uma mulher que trai um esposo. Entendeu? Como é difícil perdoar, cara, um estuprador. Como é difícil. E a gente precisa ser muito real. A última vez que o pastor Fabiano, lá de São José dos Campos, esteve aqui, ele falou que eles têm trabalhado no Celebrando Recuperação lá, com pessoas que foram abusadas, mas que a igreja hoje, eles estão tentando trabalhar com as pessoas que abusaram. Porque geralmente a pessoa que é abusada, ela é bem acolhida na igreja, ela vem cá, estamos juntos e tal. Mas geralmente o cara que abusa, se a gente não tiver cuidado, a nossa tendência é afastá-lo. Não, meu querido, vaza daqui. Como é difícil, cara. C.S. Lewis diz o seguinte: é fácil falar sobre perdão até que você tenha que perdoar uma pessoa. É muito fácil, né? Eu tenho falado isso na juventude e tenho falado algumas coisas eu vivenciei algum tempo atrás, né? Sobre a fé. Existe uma distância muito grande entre a teoria e a prática, né? E quando é muito fácil você falar para uma pessoa, meu querido, perdoa aquela pessoa. Mas tem dia que é difícil, né? Tem dia que o bicho pega.
Cara, mas quando eu olho para Jesus, eu fico admirado. Sabe, tudo que Ele fez naquela cruz, pela minha vida, pela sua vida, Ele pagou um alto preço por mim e por você, por nós que somos pecadores. E aí quando eu vejo aquilo, quando eu vejo o quanto, eu olho para a minha vida e eu vejo o quanto que eu preciso exercitar o perdão. Sabe, em relação às pessoas que me ferem, porque durante a nossa caminhada isso acontece. Se você, o Rodolfo Abrantes, ele costuma falar uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim: se você ainda não se decepcionou comigo, isso quer dizer que você ainda não me conhece. E cara, se a gente não tiver cuidado durante a nossa caminhada, a gente acaba machucando pessoas. Nós somos machucados. E hoje nós vivemos em uma geração que é muito... whatever. Tá, beleza. Conheci esse cara aqui, não me serviu. Tchau. Vou conhecer outro aqui, também não me serviu. E quando você olha para trás, cara, se você não prestar atenção, você acaba machucando um monte de gente. Ou as pessoas acabam te machucando, você pode ser uma dessas vítimas. Mas quando eu olho esse amor, cara, incondicional de Jesus pela minha vida, cara, eu viajo de boa. Sabe, esse amor incondicional, todas as vezes que eu pego contra Deus, que eu entristeço o coração do Pai, e Ele está ali, ó, com a mão estendida, falando assim: Guilherme, eu te dou uma nova chance, meu filho. Apesar da sua imperfeição, apesar de você pisar na bola, de você errar, eu estou contigo, estamos juntos. É assim que o Senhor fala. É algo inexplicável o amor de Deus. É algo que sinceramente me faz refletir muito sobre a minha vida. Faz refletir muito o quanto eu sou pequeno, o quanto Deus é grande, o quanto existe uma distância tão grande entre a nossa pessoa e Jesus, que eu falo assim: meu Deus do céu. E por que com a gente, cara, é diferente? Quando nós precisamos de perdoar uma pessoa, precisa ser diferente. Por quê? Porque nós encontramos tanta dificuldade. Fiquei pensando sobre isso essa semana. Nós damos desculpas, realidade. Nós culpamos pessoas, não? Não, aconteceu aquilo, não foi culpa minha não, foi culpa dele, pô. Ele errou, ela errou, não tem nada a ver comigo não. Muitas vezes nós procuramos dar um jeitinho, cara, principalmente brasileiro, né? Aquele jeitinho brasileiro, de nem tocar sobre esse tema e falar no perdão. Quanto mais exercê-lo. Estou sozinho aqui? Isso aí? Estou sozinho? Mateus 18, 21, 22 diz o seguinte, e nós estudamos esse texto essa semana no PG. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho que perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. 7 vezes. Tente 70 vezes 7. Meu irmão, quando eu leio isso, eu não sei vocês, mas eu vejo o quanto que eu preciso de melhorar. Quanto eu preciso de exercer esse perdão. Nós, algumas semanas atrás, falamos sobre as crianças no PG. Nós precisávamos de ter coração como de criança. Às vezes eu vejo a Júlia, hoje pela manhã, misericórdia. Ela levantou gripada, eu achei que eu estava gripado, não sei se estou com vírus. Renata reclamando também, estava com dor de garganta. Minha cunhada com dor de garganta, eu falei assim: coisa linda. Falei: bom todo mundo ficar doente, que depois fica aquele negócio de escadinha, né? Que assim, aí fica a Júlia, daqui a pouco ela melhora, aí pega a Renata, depois pega ela, e assim vai.
Então vão todo mundo, estamos juntos, todo mundo tá doente. Então, e aí, cara, hoje, quando eu estressei com a Júlia de manhã, e ela não obedecia, ela pulava e tocando uma terror dentro de casa. Eu falei, meu Deus do céu, para, menina! E aí eu confesso, dei um tapão nela, né, Júlia? Sorry, tá? Lá vem. Então, o que aconteceu? Ela não adiantou, não adianta. Sinto muito, mas não adianta. Não funciona. Mas o mais legal, cara, é você ver que uma criança não guarda rancor. A facilidade que uma criança tem de perdoar. É muito bacana isso. E como nós, assim, adultos, estamos longe disso. Às vezes uma pessoa... não gostei do gel do seu cabelo, não. Besteira. Não gostei da tonalidade do louro do seu cabelo, não. Enfim, nós precisamos de ter esse coração como os das crianças. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, eu estou lendo esse livro, indico para quem quiser comprar, perdão é a cura para as nossas emoções. Cara, livro fortíssimo. Quantos aqui conhecem o pastor Hernandes? Quantos já leram esse livro? Ninguém? Já leu? Cara, o começo do livro, eu falei assim, brother, de boa, eu não aguentaria. Quando, um período de 1 ano, o cara perdeu quase todo mundo da família dele. O irmão dele, menor, foi assassinado. E foi daí que ele precisou de escrever esse livro, que ele precisou de liberar o perdão sobre a vida do assassino. Senão você não vive, cara. Senão você fica travado naquilo ali, cara. E é um sentimento horrível. Voltando para Jacó, eu queria ler com vocês Gênesis, capítulo 27, do versículo 1 ao 10. Eu vou passar muito a história de Jacó. Eu queria encorajar vocês a depois vocês lerem Gênesis do capítulo 25 ao 33. Conta toda a história de Jacó, tudo que ele passou, algumas coisas bem bacanas. Não tem como a gente passar por toda a história. Talvez a gente poderia fazer uma série só chamada Jacó e conversar tudo que Jacó passou. Mas eu eu vou explicar algumas coisas e vou dar uma passeada pela história para vocês entenderem um pouco o que a gente quer conversar hoje. Gênesis 27, capítulo 27, versículo 1 até o 10. Diz assim: Isaac estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que eu estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Aconteceu que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou lhe dizer. Tinha que ser conselho de mulher, né? Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Nossa, o conselho dessa mãe foi violento. Top! Beleza. Não sei aqui quantos conhecem a história de Jacó.
Mas só para vocês entenderem um pouquinho, e a gente entrar no tema que a gente está conversando essa noite, depois desse acontecimento aqui, bom, no capítulo 25, Rebeca fica grávida de gêmeos, né? E, teoricamente, Esaú era o primogênito, e Jacó nasceu o segundo, claro. Então, o que aconteceu? Porque eu estou outra coisa. Eu ia falar outra coisa. Mas aí, cara, o que aconteceu? Essa bênção que Isaac teria que dar, teoricamente, tinha que ser para o primogênito. Então, rolou meio que um ciúme ali, né? E a Bíblia conta lá no capítulo 26 que que Jacó era o filho preferido de Rebeca e Esaú de Isaac, né? E aí, depois desse acontecimento que eu acabei de ler, o que Jacó fez? Seguiu o conselho da mãe, né? A mãe eu particularmente acho que o conselho de Rebeca foi meio nada a ver, mas quem sou eu para falar, né? Mulheres, nada contra mulheres, tá? Mas tá valendo. Então Jacó, ele sai atrás de um cabrito. O que acontece? Sai atrás de um cabrito, leva para sua mãe preparar comida muito saborosa, do jeito que o paizão lá, Isaac, gostava, né? Imagino, tipo aquela comidinha de vó que a gente está acostumado, lá de Minas, né, Léo? Aquela comidinha top, né? Aí Jacó pega a comida que foi preparada para sua mãe, leva o seu pai Isaac, e o que acontece? Ele se passa por uma pessoa que ele não era. Se aproveitou que Jacó estava velho, que Isaac estava velho, estava cego, como diz a palavra de Deus. E a Bíblia conta, no versículo 24, que Isaac perguntou algumas vezes a Jacó: é você mesmo, Esaú? É você mesmo? E Jacó mentiu dizendo: sim, sou eu. Depois de comer toda aquela comida deliciosa, barriga cheia, né? Isaac pede um beijo a Jacó. Jacó chega perto do pai, ele dá aquele beijo e abençoa Jacó, pensando que era Esaú, né? Acabou aquele momento. A Bíblia conta que Jacó sai e logo em seguida Esaú entra com a comida pronta. E quando ele vai até o pai, Isaac fala assim, pai, me dá a bênção agora, coma a comida e me dá a bênção. E a Bíblia fala que naquele momento Isaac tremeu muito, né, ficou nervoso. Ele disse a Esaú que a bênção já tinha sido dada, que a bênção já estava sobre a vida de outra pessoa, sobre a vida de Jacó, e que ele teria o poder de governar tudo. Esaú começa a chorar, muito naquele momento, desesperado, lá no versículo 38. Ele entrou em parafusos. Aquilo que era dele foi roubado, aquilo que teoricamente ele tinha direito, o irmão dele, de sangue, tinha acabado de roubar dele. Pergunto, se fosse você, o que você faria? Imagina que o seu próprio irmão de sangue roubasse alguma coisa de você. O que você faria? Como você agiria? Eu cresci numa família meia... Né, meu pai tem 15 irmãos. E muito do lado do meu pai, né? Todo final de ano, todos os filhos da minha avó voltavam no interior para passar Natal. Era maneiro pra caramba. Assim, tinha não sei quantos mil primos. Mas, meu irmão, vou te falar um negócio. Todo ano saía pancadaria. Era normal. Era de lei. Era irmão, acabava as férias, irmão ficava indo embora. Um morava em Vitória, outro em Brasília, outro em São Paulo, Espírito Santo, por aí vai.
Alguém no final das férias ia brigar com alguém. Impressionante. O que você faria se o seu irmão, ou talvez uma pessoa querida, seu marido, a sua mulher, o seu namorado, a sua namorada, whatever, quem seja, roubasse alguma coisa sua? Como você agiria? A Bíblia conta que Esaú ficou com ódio de Jacó e ele começou a planejar a morte de Jacó depois que Isaac, porque ele estava velho, morresse. E aí a mãe, puxa saco, né? Escutou aquilo que Esaú falou, estava planejando. Foi lá no ouvido de Jacó: meu filho, vai, vaza daqui, porque senão tu vai pro andar de cima, mais cedo. Que a Bíblia fala que Jacó pegou as coisas dele e saiu fora, foi para uma outra cidade morar. Ou seja, Jacó se afastou do problema, mas o problema não se afastou de Jacó. E talvez alguma coisa tenha acontecido ou aconteceu na sua vida algum tempo atrás que você tem tentado correr dela, assim como Jacó precisou de ir para um outro lugar, começar uma nova vida. Talvez algo aconteceu na sua vida que você precisa de pensar se realmente não chegou a hora de você resolver. Não adianta fugir do problema. Ele vai estar, você pode ficar bem hoje, ficar bem amanhã, ficar bem na semana que vem, depois o Espírito Santo vai continuar incomodando no seu coração o que você precisa de resolver na sua vida. Seja o que seja, com quem quer que seja, e não importe o tempo, o Espírito Santo vai te incomodar e você uma hora ou outra vai precisar de tomar uma posição na sua vida e resolver esse problema. E eu quero te dizer nessa noite: não fuja dele. Enfrente. Tente resolver. Você precisa de perdoar. Você precisa talvez de ser perdoado. Ou você às vezes precisa de se perdoar de alguma coisa que você fez, para você viver melhor na sua vida. Eu não consigo pensar em uma pessoa viver a plenitude de Deus com coisa pendente para resolver com alguma pessoa. Eu não consigo. Eu não consigo pensar em você dizer que você está vivendo o melhor momento da sua vida com Deus se ficou algo para trás que você precisa de resolver. O tempo passou, muita coisa aconteceu na vida de Jacó. Se vocês lerem entre o capítulo 27 ao 31, acontece muita coisa, mas muita coisa. Ele se casa, espera 14 anos pela esposa dele, tem 12 filhos. Jacó foi um homem bem sucedido. E o período que a Bíblia conta entre o que aconteceu com ele, com esse lance a saída dele de casa até o reencontro com Esaú, foram de 20 anos. 20 anos se passaram até que aqueles dois irmãos se reencontrassem outra vez. A Bíblia conta que Jacó teve medo desse reencontro. Ele manda algumas pessoas antes, meio que fazer o caminho para ele chegar, meio que dizer, para ele sentir como ia ser a recepção de Esaú. Jacó conquistou muitas coisas durante esses 20 anos. Talvez você que está aí sentado, você vai conquistar muitas coisas.
Você vai ser bem sucedido em algumas coisas na sua vida, mas como aconteceu com Jacó, depois de 20 anos, o Espírito Santo incomodou ele. Falou: meu filho, você pode ter tudo isso aqui hoje, ó. Eu não deixei de te abençoar, não. Agora você precisa voltar lá e consertar aquilo lá. Precisa de voltar lá e consertar. Porque senão o que acontece? A gente começa a ter esse fantasma na nossa vida. E a gente precisa estar livre de qualquer condenação. Qualquer tipo de coisa que nos afaste da plenitude e de viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Jacó tinha medo que Esaú matasse ele e a sua família quando ele se reencontrasse. Independente do tempo que Jacó ficou fora, né? A Bíblia fala sobre esses 20 anos. Ele precisou voltar. E algumas vezes isso acontece com a gente. Ele poderia ter mandado uma pessoa, Esaú poderia falar: não, está tranquilo, ó, perdoa ele, está liberado em nome de Jesus, vai. E às vezes nós somos assim. Nós tentamos dar jeito, mandamos uma mensagem numa rede social: ô, me perdoa aí, velho. As redes sociais têm nos afastado das pessoas, relacionamentos. E aí a gente começa a mandar mensagem, criar coisa. Mas olha só, Jacó precisou de olhar no olho do irmão dele, voltar lá atrás e falar assim: errei, me desculpa. E como isso é difícil. O que eu estou falando aqui essa noite não é algo... Eu tenho convicção que não é algo fácil de se fazer. Mas não é impossível. Não é impossível porque só existe uma forma através de Jesus Cristo. Se não for através dele, meu irmão, a gente não faz. Realidade. Jacó volta, se reencontra com o irmão depois de 20 anos. Esaú fala que ver o rosto do seu irmão novamente é como ver o rosto de Deus. Ou seja, isso é a prova de que não existia nenhum ressentimento da parte de Esaú sobre a vida de Jacó. Isso é a prova que o perdão ele foi liberado, ele foi genuíno, ele foi sincero. E precisa de ser assim na nossa vida. Nós dizemos que perdoamos uma pessoa, mas não queremos caminhar com ela. Nós dizemos que perdoamos uma pessoa, mas não queremos mais vê-la na nossa frente. Sabe o que eu entendo sobre perdão? Perdão é o seguinte: aconteceu isso aqui, está valendo. Vamos começar daqui para frente. Eu tenho entendido que perdão é isso. Ou a gente começa daqui e começa tudo de novo. Aí você pode falar assim: guia, mas uma vez que eu fui traído, eu não vou conseguir mais confiar em ninguém. Uma vez que me roubaram, Meu irmão, só quem pode te dar essa cura é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Você pode procurar pessoas profissionais, amigos que possam dar conselho, pastores que possam te aconselhar, mas não existe cura sem Jesus Cristo. Amém. Não existe. Eu não consigo crer. Guilherme, eu tenho dificuldade. E se eu estiver errado, o Espírito Santo precisa ministrar meu coração e confirmar algumas coisas na minha vida. O perdão, ele traz alívio ao corpo, à alma, à mente e o coração. Uma pessoa que não perdoa, se você não guardar nada disso que eu falei essa noite,
da história de Jacó, diz ela, de nada, guarda isso, uma pessoa que não perdoa adoece espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Adoece, essa é a palavra. Eu queria convidar você, não sei se a gente pode apagar todas as luzes aí, Fez? A ver um vídeo comigo, e depois do vídeo a gente vai orar. November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Feche o olho. Eu não sei como é que você entrou até aqui essa noite. Quem você precisa de perdoar? Ou quem precisa te perdoar? Ou se você precisa se perdoar de alguma coisa que aconteceu? Esse momento é seu e do Senhor. E Ele está sondando teu coração nessa hora. Ele está batendo a porta, Ele não está arrombando. E todas as vezes que nós nos calamos e nós não agimos em relação a perdoar uma pessoa, nós estamos dizendo sim ao nosso orgulho.
sim à nossa carne. Mateus 6, capítulo 6, 14 e 15 diz o seguinte: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Eu queria convidar você nesse momento, feche o teu olho, não se preocupa com quem está do seu lado, não se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você. Esse momento é você e Deus, querido. Se existe alguém, cara, que você precisa de perdoar nessa noite, se existe alguém que você precisa de perdoar ou ser perdoado, ou se você tem se condenado por alguma coisa que você fez, eu quero convidar você a orar comigo. Uma das histórias mais lindas da Bíblia é quando Jesus perdoa a mulher que foi apanhada em adultério. Teoricamente ela tinha que apanhar, ela tinha que ser apedrejada. Jesus vira para aquele bando de acusadores e fala assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo vai embora. A mulher pergunta: onde estão eles? Ninguém ficou para contar a história, ninguém ficou para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu a mulher. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Eu queria orar com todas as pessoas que entenderam que essa mensagem foi para você, que de algum momento, de alguma forma, Deus ministrou o seu coração, que de alguma forma o Espírito Santo tocou no seu coração e falou: meu irmão, hoje você precisa de tomar uma posição na sua vida. Perdoar uma ofensa a uma pessoa é algo muito difícil, eu entendo isso, mas é algo que precisa de ser feito. Se você precisa de uma oração, seja ela qual for dessas três coisas que eu falei, eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma música chamada Holy Spirit. Eu queria convidar a banda. Louve o Senhor nesse momento. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem
Senhor possa sondar cada coração aqui, cada pessoa que se colocou de pé. Deus, o Senhor conhece. O Senhor conhece o que eles precisam de tratar. O Senhor conhece o que eles precisam de fazer. Quem eles precisam de pedir perdão. O Senhor conhece quem cada um aqui precisa de perdoar. Se existe alguém aqui que tem se condenado, Senhor, por algo que fez, Senhor, perdoa no nome de Jesus, Senhor. E que essa noite possa ser uma noite de alívio, que eles possam encontrar paz, Senhor. Deus, muito obrigado, porque quando eles se colocaram de pé, eles automaticamente reconhecem que precisam do Senhor. Reconhece a humildade que existe no coração deles. Todo espírito de orgulho que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós entendemos que o Senhor quer tratar com a tua igreja, que o Senhor tem algo grandioso para fazer no meio da nossa juventude. Mas nós não podemos ter coisas pendentes para trás. Nós precisamos de resolver para prosseguir ao alvo, que é Cristo Jesus. Deus, muito obrigado por essa noite. Continua de olho fechado e vamos cantar do começo.